Fala pessoal, beleza? Antes de falar sobre esse filme Matador de Aluguel, eu lembro que eu tinha visto algumas cenas do Jake Gyllenhaal, de um ator que eu gosto bastante. E também gosto de UFC, até na apresentação dele em alguns eventos do UFC, na qual ele tava fazendo a gravação de um filme, né? Durante a pesagem, também no octógono e tudo mais. Eu falei, pô, o Jake Gyllenhaal vai fazer um personagem de um cara de UFC, beleza. E aí, fiquei sabendo, fui a pesquisar e tal, sabemos todos, né, obviamente, que seria um reboot do filme do Matador de Aluguel. Um filme que é de 1989, com o Patrick Swayze lá, um filme que é ruim, que se torna bom durante o tempo e se torna um clássico, né? A diferença desse filme aí, do Matador de Aluguel agora desse ano, é que esse filme ele é ruim, ele vai continuar ruim e ninguém vai lembrar ele amanhã. Esse filme tem alguns personagens, principalmente acho que vai do seu vilão inicial, que é do Billy Magnussen, né? Esse cara que fez também um personagem de vilão no filme do James Bond, que eu acho que ele é meio esquisito, toda hora ele deve ficar rindo de uma maneira sarcástica, que é muito ruim. Eu lembro da cena do filme quando eu comecei a assistir, que ele tava fazendo a barba, ou tinha um cara, né, no barco, fazendo a barba pra ele, tipo um personagem um ator que não tem nenhuma barba. E aí tem aquela baita espuma no cara e o cara tá com uma navalha fazendo a barba no pescoço do cara, ele corta ele porque o barco tá balançando, ele reclama, aí corta ele de novo. Eu falei, gente, quem tá fazendo a barba de uma outra pessoa com o barco balançando e corta? Aí o cara começa a reclamar, aí o próprio vilão do Billy Magnussen, ele vai lá e dá uma porrada no piloto do barco porque o barco tava balançando. Aí eu falei, gente, olha o nível de filme que nós vamos assistir, né? Só que a diferença é que tem o Jake Gyllenhaal, né? O Jake Gyllenhaal é diferente, ele é muito carismático e ele é muito bom no que ele faz. Então o que realmente te prende e falei, pô, vou lá assistir o filme até o final, né? É por causa do Jake Gyllenhaal, né? As lutas que eram tão originais, digamos assim, tão reais, que acabaram se tornando boas com o passar do tempo do primeiro filme do Matador de Aluguel dos anos 80, dessa vez esse filme não chega nem perto do que o do outro. Porque parece que essas lutas são fakes. Não parece. Essas lutas são fakes. Tem, acho que CGI nas lutas. Ficou meio estranho. Por alguns momentos rápidos, parece que a coisa foi gravada de uma maneira diferente. Então ficou muito estranho, não ficou nada original. Ficou uma coisa bem genérica, pra falar a verdade, essas lutas, né? E depois da apresentação do Conor McGregor no filme, que acho que é a primeira apresentação dele como em algum filme, é patético. Porque o Conor McGregor, ele já é patético por natureza. Quem acompanha o UFC sabe das polêmicas que ele acaba se envolvendo ou não. Ele é um cara bem mais fanfarrão, que gosta de fazer um circo pegar fogo. Mas eu acho que a única coisa que eu acabei querendo mesmo durante o filme é que o Jake Gyllenhaal lá no final do filme desse uma pancadaria e, tipo, batesse nele até umas horas. Mas eu acho que nem assim a coisa funcionava. Porque da maneira tão meia espalhafatosa e cartunesca que o Conor McGregor, inclusive nas lutas, com algumas frases de efeito, mesmo fazendo umas referências para o UFC e tal. Nossa, ficou uma coisa muito brega. Era difícil de acompanhar mesmo até os arcos do personagem, as histórias que começaram a ser contadas, alguns arcos que o personagem do Jake Gyllenhaal, que é o Dalton, começou a se envolver, uma história de amor que não estava muito bem resolvida, até que entra lá o Joaquim de Almeida, esse cara que fala português, que na verdade ele é português, e ele tem vários filmes, inclusive de filmes como do Velozes e Furiosos, que eu acho que é muito fake. Todo filme que tem esse cara, a coisa tá fake. Acho que a dublagem parece que é fake, tá tudo muito falso, tudo muito genérico. E aí essas participações não agradam em nada nesse filme. Pra mim é uma decepção assim absurda, porque o filme do Matador de Aluguel, dos anos 80 lá com o Patrick Swayze, ele acabou se tornando legal com o tempo, né? Como os filmes de ação, né? Filmes ruins que o Schwarzenegger já teve, que o Stallone já teve, que se tornaram grandes clássicos dos anos 90, né? Dos anos 80 também. Só que agora, dessa vez, a coisa ficou muito feia, porque eu acho que eles não conseguiram nem que fosse um mínimo do brilho do que o filme dos anos 80 teve, com uma tecnologia que, teoricamente, eles poderiam ter algo bem melhores em termos de fotografia, em termos de uma cinematografia, de um roteiro que pudesse ser um pouquinho melhor do que o outro, não precisava de tanto pra isso, mas eu acho que, pelo amor de Deus, dessa vez, esse filme se torna, acho que um dos piores até agora, uma grande decepção, esse filme pra mim, do Matador de Aluguel de 2024, tá? Do Jake Gyllenhaal. Pra mim, esse filme é uma nota, acho que 4.2, tá? Eu acho que se tem alguma única razão de esse filme ter uma nota alta, é por causa do seu protagonista, o Jake Gyllenhaal, fazendo o Dalton. Porque ele é carismático, ele é um bom ator, ele sabe
ser bastante versátil em vários papéis e algumas situações que talvez seja só isso que funciona, porque de resto, pra mim, é uma decepção total. Pra mim, esse filme é uma vergonha, tá? Bom, comenta aí se você gostou ou não desse filme aí do Roadhouse, que é o Matador de Aluguel, e o que você acha também do filme do lado de 89, que eu acho que, olha, muito melhor do que esse aqui, tá? Eu vou continuar assistindo o filme do Patrick Swayze, que vai ser muito melhor do que esse do Jake Gyllenhaal. Beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis.